Introdução à Econometria. Professor Alessandro Oliveira. Painel de dados. Quanto a painel de dados, abordaremos os seguintes tópicos: estrutura de erro composto, estimador de efeitos fixos, o estimador LSDV, o estimador de efeitos aleatórios e o teste de Hausmann. Painel de dados, a gente já se lembra do que se trata, né? Quando você tem uma base de dados que tem indivíduos ao longo do tempo. Então, o mesmo indivíduo ele é observado em 2, 3, 4 ou mais períodos. Então, nessa base do Goodrich, a gente tem a cidade 1 sendo observada em 86, a cidade 1 sendo observada em 1990, a cidade 2 observada em 86, a cidade 2 em 90 e assim por diante. O painel pode ser um pouco desbalanceado, quer dizer, algumas cidades podem não ter os 2 anos, os 3, os 4, né? E a periodicidade também não precisa ser anual, pode ser mensal, pode ser a periodicidade que for, mas desde que a gente tenha os indivíduos repetindo-se ao longo do tempo. Então você tem essas duas dimensões, uma dimensão individual, né, indivíduo, e a dimensão temporal. A regressão linear múltipla a gente já conhece, o y contra x1, x2, tananá, xk, mais um erro, v, né? E o objetivo aqui é estimar os parâmetros. Então não mudou nada, porque é um painel. Inclusive eu posso rodar essa regressão para a base de dados do painel sem problema algum. Isso é chamado pooled, quando eu não reconheço uma estrutura de dados de painel. Simplesmente aplico a regressão linear múltipla do jeito que está aqui. Tá? A gente vai ver que o painel ele merece um tratamento diferenciado. Ele vai ter esse tratamento diferenciado. Tá? Então, o painel de dados, a primeira coisa que a gente percebe é a indexação das variáveis. Tá bom? Então, o que você tem? Você tem o I e você tem o T. Né? O I são os N indivíduos. Tá bom? Então, o I vai de 1 a N. De 1 a N. São N indivíduos no seu painel. E o T vai de 1 a Tzão, T grande, tá bom? Então, você tem potencialmente N vezes T observações no seu painel. Você pode ter menos que isso quando se tratar de um painel com algum teor de desbalanceamento, tá bom? Mas, para todos os efeitos, a gente vai estar indexando sempre o Y com o indicador I e o subscrito I e T, e o subscrito T para analisar o tempo. Tá? Então eu divido I no tempo T. Note que as variáveis também estão indexadas, os regressores estão indexados em IT. Tá? Então a variável XIT1, XIT2, XIT, K. São K variáveis nesse modelo. E o erro, o erro V, ele está indexado em IT. A indexação do erro é sempre idêntica à indexação do Y, tá? Ela não pode ser diferente, porque o erro é que empurra o Y para cima ou para baixo aleatoriamente. Bom, a gente vai ver o que o painel pode possuir em termos de modelagem do erro, que é da modelagem do erro que está a graça, o interessante do painel de dados, tá bom? Os estimadores de painel de dados vão vir nesse contexto de modelagem do erro. Tá? Então a gente vai assumir o que é chamado de erro composto. Tá? O V é um erro que pode ser modelado um pouquinho mais. Você dá um zoom in no erro, aí você explode isso em dois componentes. Por isso que ele é chamado de erro composto. Ele é composto porque ele tem 2 componentes. Então o erro é V e T. Só que ele vai ter um componente que é um Azinho I e mais um termo UIT. Note que o termo UIT tem a mesma indexação do V e T, o original. Né? Na verdade, o UIT é o distúrbio, o termo de erro aleatório, que empurra para frente, para cima e para baixo, né? A regressão. É a parte do V que de fato promove essa aleatoriedade. Tá? E o AI? O que significa esse AI?
O AI, ele significa tudo que é relacionado ao I, mas que não varia no tempo, porque não tem um indexador T. Tá? Então, qualquer coisa que você imaginar que é referente ao indivíduo I, né? Então você tem uma cidade, né? Uma determinada cidade numa base de cidades ao longo dos anos. Então, uma determinada cidade I igual a 1, por exemplo, né? A primeira cidade da base. Né? O que a cidade tem? Vamos pegar no exemplo de cidade. Ela está localizada no Nordeste, ela está próxima à praia, ela tem uma estrutura de acesso por rodovia, ela não tem aeroporto, sei lá. São várias características que elas são dadas da cidade. Aquilo é a cidade. Tem uma cultura, tem toda uma história da cidade, né? Então todos esses fatores que são reconhecidamente fixos da cidade ou do indivíduo I, que não vai variar ao longo do tempo da sua base de dados, né? Isso é chamado efeito fixo, é o AI. Tá? Então o AI, ele basicamente está me ditando que existem um desconhecido, aí, uma parte do termo aleatório que é desconhecido, que é fixa, é do indivíduo. Cada indivíduo vai ter o seu, né? Mas não varia no tempo. Tá? Então você pode interpretar como se o AI fosse um intercepto diferente para cada I. Tá? Então aí fica mais interessante de analisar a regressão linear. Né? Porque você tem o beta zero. Tá? O beta zero ele é uma constante, mas que agora vai ser adicionado a um termo AI. Então é como se eu tivesse aqui no VIT o AI mais o IT, e eu pudesse jogar o AI lá para frente e somar com o beta 0 mais o AI. Então, na verdade, o intercepto vai ter um intercepto diferente para cada indivíduo do seu painel. Tá bom? Quando eu vejo o AI mais o IT na equação, em vez da forma que estava com VIT, ou seja, eu estou abrindo, eu estou quebrando o termo de erro composto e deixando mais claro. Isso é chamado erro composto já plugado na regressão. Tá bom? Vamos dar um exemplo da questão dos interceptos. Tá? Então aqui eu tenho passageiros domésticos embarcados mais desembarcados mensais, uma fonte da Infraero, né? E daí eu quero saber a demanda versus os preços médios. Tá bom? Isso nos aeroportos do Sul. Bom, eu tenho toda uma base aqui, você está vendo? Então eu tenho tarifas, né, fare tarifa de 200, 300, 400, 500, 600 reais, e eu tenho aqui a demanda 200, 400, 600, 800. Isso são milhares de passageiros mensais, tá bom? E daí você tem vários aeroportos aqui. E aí, como é que você vai vislumbrar? Né? Se eu rodar uma regressão, ele vai me dar até uma relação de demanda interessante, né, que é negativamente relacionada, ou seja, a relação de demanda com preço, né, ela vai ser negativamente relacionada. Mas a gente vai ter alguns aeroportos aqui. Então cada observação é um aeroporto no tempo. Né? Então se eu pudesse colocar em cores, né, eu tenho, por exemplo, que a cor preta é de Porto Alegre. Condicional à tarifa tem mais demanda, tá vendo? Olha, ele está mais acima, aeroporto maior, cidade maior. Né? Curitiba também são os pontos em cinza. Né? Já o ponto em roxo é Florianópolis, que está mais abaixo. Né? Em amarelo eu tenho Foz do Iguaçu misturado aí com Navegantes. Bom, o que acontece? Para essa base eu teria aí esses 5 aeroportos. Eu poderia ter um intercepto para cada. Né? E é isso que a regressão múltipla vai me permitir fazer uma regressão, uma reta de regressão para cada, usando os AIs. Então, os AI, o que é o AI? É o valor da reta quando ele toca no eixo. Né? Então eu vou ter um AI para cada
cada um desses indivíduos aqui, que são os aeroportos, né? Uma outra abordagem para se fazer a mesma coisa é a regressão quantílica, que também é uma forma interessante de se tratar essas especificidades dos indivíduos, né? Então, os conceitos, vamos lá. Aí, que a gente viu que é o termo fixo, que a gente chamou de efeito fixo, né? Na parte do erro componente, o erro composto VI, é um efeito idiosincrático da unidade I. Tá? O termo idiosincrático nesse contexto é muito importante. Quer dizer que é um efeito individual, específico, é dele, né? A unidade 1 é a unidade 1 e ela tem tudo que distingue a 1 da 2, a 1 da 3, entendeu? Tá lá no AI. Esses fatores médios que são invariantes no tempo. Então, vantagens locacionais, logísticas, cultura, fatores históricos. Em transporte aéreo é muito comum também, quando você tem par de rotas, né? E aí o AI vai ser rota, cada unidade é uma rota. Então é muito comum você imaginar que o AI vai ter a distância dessa rota percorrida, porque a distância não muda, né? Se é uma distância em quilômetros, pegando a distância entre dois pontos na Terra. Então o que acontece? Ela é invariante no tempo. Então tudo que você imaginar que foi invariante no tempo na sua base de dados, seja cidade, seja rotas, seja indivíduos, isso aí pertence ao indivíduo. Você pode imaginar qualquer fator. Mas o AI vai estar meio que sugando todos esses efeitos na média. Tem alguns fatores, por exemplo, fatores locacionais que estão em desvantagem, mas fatores culturais que estão em vantagem. Então, tem um que tende a empurrar Y para cima, tem um que tende a empurrar o Y para baixo, mas são fatores fixos, não mudam. É desse jeito que é a cidade. Então, tem coisa que vai empurrar para cima, tem coisa que vai empurrar para baixo, e na média você vai ter um AI, que vai ser um parâmetro do modelo, é o efeito fixo. Tá? Ele vai controlar toda a média de todos os fatores não observáveis específicos de I e que não se alteram ao tempo. Então é por isso que é idiosincrático, são as características inerentes à unidade I. Tá? Então ajuda a controlar problema de especificação por omissão de variável relevante. Né? Isso é interessante do painel. Né? Tem um punhado de fatores que são invariantes no tempo que basta você controlar o AI. E aí nós vamos ver como é que faz isso. Não preciso coletar os dados sobre esses fatores locacionais que não são invariantes, logísticos ou o que quer que seja, mas eu vou ter o artifício para fazer a estimação. Tá bom? Bom, o U ele continua sendo aleatório. Agora não é mais o V. Né? O V é aleatório por causa do U. E o Y é aleatório por causa do U. Né? Então a aleatoriedade do U continua modelada e é comum a todas as unidades. Tá? Porque a gente tem um painel, então você está modelando o U de todo mundo, coletivo. Né? Os efeitos fixos, os AIs, eles podem ou não estar correlacionados com os regressores, com os X, entendeu? E aí são questões que a gente vai ter que discutir mais adiante com estimadores um pouco mais avançados. Né? O mais realista é que sejam correlacionados. Né? Então a gente vai ver esse estimador de efeitos fixos. Né? Que se você tem esses AIs correlacionados com regressores, o estimador mais avançado, mais apropriado é o estimador chamado de efeitos fixos. A gente vai ver. Tá? Então, como é que é a estimação por efeitos fixos? Eu tenho YIT, beta 1, XIT1, XITK, mais a I, mais o IT. Está plugado, né? O erro composto plugado na regressão. Tá bom? Então, o AI é o meu efeito fixo potencialmente correlacionado com as variáveis explicativas. Tá? Então, lembra dessa característica. Se do estimador, se essa idiosincrasia de cada unidade for de alguma forma relacionada com as variáveis, né, isso é uma propriedade que a gente vai ter que levar em consideração, porque vai ser mais apropriado rodar o estimador de efeitos fixos. Tá? O que acontece? Uma forma de fazer a estimação
poderia ser você tirar a média indivíduo a indivíduo, tá? Então por isso que eu estou y barra aqui. Ó. Então, imagina que eu tenho indivíduos e t tempos, mas agora eu vou criar uma outra base que não é mais essa base original, mas uma base menor, que aqui eu tenho potencialmente n vezes t observações. Agora imagina que eu vou ter só n observações, tá bom? Cada indivíduo da minha base agora não tem mais aquele monte de observações, ou aquele número de observações de cada indivíduo. Agora é uma observação só. E que observação é essa? É a média. A média de y do indivíduo i. Média de x1 do indivíduo i. A média de xk do indivíduo i. Tá bom? Ao fazer isso, eu vou ter também a média, se eu estimasse essa regressão, eu teria a média do a, né? E o erro, a média do erro, tá? Se eu diminuir um do outro, então vou tirar essa base aqui, esse valor desse, né? Então vou tirar esse valor desse de cima. Então yt menos y barra i. Então só faz essa álgebra. E aí põe em evidência o beta, né? Então xit menos xi barra, tá aqui para o x1, beta k põe em evidência, xit menos x barra k. Tá? Opa, o alfa i, né, vai ser diminuído do alfa barra i. Ora, a gente não observa o verdadeiro AI, né? Nós vamos estimar, mas a gente sabe que ele é fixo. Ele não varia, ele é igual para cada uma das linhas que se referem ao indivíduo i. Então, o AI menos a média do AI, né? Digamos que cada linha de AI, de i, tenha o valor 5 para o AI. 5, 5, 5 se repete t vezes. São 10 períodos, vai lá. Então, 5, 5, 5, 5. Então, 5 menos 5, que é a média de todos esses 5 vai ser 5. 5 menos 5 dá 0, 5 menos 5 dá 0. Ou seja, esse AI menos a média de AI, como AI é fixo no tempo, isso aqui se cancela, é 0, tá bom? Isso aqui é muito importante, né? Porque o efeito fixo ele é removido quando eu faço essa transformação, quando eu diminuo essa média, né? Então, é muito importante guardar isso, que quando eu tiro o AI do AI, eu tiro a média do AI, isso aí se cancela, porque é a mesma coisa. É zerado e aqui não vai ter. Agora, o IT menos a média do I vai dar o IT menos a média do I na equação, tá bom? Então, só para lembrar, a média, quando você coloca essa barra, eu estou dizendo que eu estou formando médias temporais para cada indivíduo, tá? Então, por isso que o AI é uma média temporal, mas não tem variabilidade temporal, então se cancela, tá bom? E isso aqui que eu fui falando um por um é chamado de transformação interna ou transformação within. Muito, muito comum ver no software escrito como transformação within transformation. Que é basicamente você pegar a sua linha, cada linha do seu regressando, dos regressores, você construir cada coluna, né, do y, cada coluna do x, você criar uma coluna paralela onde você calcula as médias de indivíduo a indivíduo do y, as médias indivíduo a indivíduo de cada x, e tira o y, diminui da média. Pega o x1, diminui da média do x1, média individual. Né? Não é a média total, né, de toda a base do x1. Não é isso. É a média indivíduo a indivíduo. Então vai ter bloquinhos com as médias em cada parte da... São bloquinhos de linhas, né, referentes aos indivíduos. E daí quando você enxerga a equação, em vez desse jeito, enxergar desse jeito aqui, você está analisando a especificação within, a transformação within. Note que os betas são os mesmos da transformação original, né, da equação original. Essa aqui é a beleza do negócio, do estimador. Você vai fazer essa transformação, mas você vai manter os betas originais. E quando você estimar os betas, vou usar essa equação. Tá?
Usando essa equação, aí eu tenho possibilidade de estimar os betas, né? Então, o estimador within é um outro nome para estimador de efeitos fixos. É só isso. Toda vez que eu ouvi falar de estimador de efeitos fixos, imagina essa transformação within que está acontecendo. Tá? Qual é a vantagem de fazer a transformação? Porque eu já não rodo do jeito que está lá em cima. A gente vai ver. Você pode rodar do jeito que está aqui em cima e você também pode rodar do jeito que está aqui embaixo. Os resultados vão dar na mesma, porque os betas são iguais. Mas as formas de rodar são alternativas. Você escolhe. O esforço computacional aqui em cima é maior. Por quê? Porque eu tenho que estimar esses N parâmetros aqui, né, que são os AIs. Né? E aqui eu não preciso estimar esses N parâmetros AIs, porque eles somem. Né? Então a diferença entre as duas abordagens, a gente vai ver, é essa. Vou dar um exemplo. Né? O exemplo do Udrige é a verba para treinamento de funcionários na produção de refúgio. Tá? Então eu tenho uma empresa que gera algum refúgio e eu estou treinando funcionários, eu quero entender como é que eu minimizo esse refúgio. Então scrap, né? Eu coloquei aqui uma dummy de 1988, aí o autor coloca uma dummy de 1989 e uma verba que está sendo dada para treinamento, tá bom? Essa mesma verba no ano passado, né? E os dois termos de erro componente aqui, tá bom? O AI são fatores invariáveis no tempo que explicam o porquê de uma firma ser mais produtiva do que outra. Então esses fatores estão controlados. Então por que a firma tal é mais produtiva que a firma X, alfa é mais produtiva que a firma delta? Por quê? Fatores invariantes, coisas, aquela empresa lá ela é familiar, ela sempre foi desse jeito, sei lá. Então esses fatores são invariantes no tempo, ficam controlados aqui. Né? Então o ponto importante é que esses fatores podem estar correlacionados com as outras variáveis explicativas. Por exemplo, o fato de uma empresa ser mais produtiva, assim, na média, e aquela média dela, pode ser relacionado com o tanto de verba que ela tem para fazer treinamento. Então, são empresas que sempre fizeram isso, as que têm o AI maior, também, por coincidência ou não, são as que têm o grant maior, são as que sempre reservaram mais verba, são as que recebem mais verba do governo, porque são mais produtivas. Então pode acontecer disso aqui que você está estimando ser relacionado com regressores. E aí, isso aí valida plenamente o estimador de efeitos fixos, que é justamente nessa situação que o estimador de efeitos fixos ele é único, você precisa dele. Tá? A boa notícia é que mesmo se não valer essa hipótese, o estimador de efeitos fixos vale também. Então ele vale tanto para o caso que o AI não é correlacionado com as variáveis, os x, quanto para o caso que ele e aí é a especificidade desse estimador, né, quando ele é correlacionado. Tá? Aí rodando o modelo, eu tenho o scrap chapéu aqui, né, e estimou os betas da regressão, e olha que interessante. Aqui a estrela significa o time diminishing, tá? Ele está indicando como estrela. Tá? Então ao estimar um time diminishing, você está rodando o estimador de efeitos fixos. Né? Nota que o R quadrado não é muito bom, mas R quadrado, nós vamos ver mais adiante, ele não é uma boa orientação para a especificação de um modelo. Tá? Ele só te mostra o teor do ajuste de uma maneira tranquila, vamos dizer assim. Né? Você está vendo que existe resíduo, mas não quer dizer que existe um modelo melhor ou pior do que esse por causa do R quadrado. E tipicamente, se a sua base é muito grande e está rodando com estimador de efeitos fixos, eu já deixo essa precaução. Modelos de efeitos fixos, modelos de painel de dados costumam ter o R quadrado baixo. Isso é natural, até é esperado.
Tá? Se não for assim, tem alguma coisa errada, porque você está fazendo uma transformação e essa transformação deixa a variável muito mais livre para mostrar suas oscilações, né? Então é esperado que o R² fique bem abaixo de 1 e isso aí, olha, não é motivo de preocupação. Isso vai valer também para outros tipos de modelo, como Probit, Logit, tá bom? Bom, o que ele está mostrando aqui na estimação? A verba para o treinamento, ela aumenta significantemente a produtividade, com uma defasagem temporal. Porque na primeira versão aqui, o Grant no período T, isso aqui não foi estatisticamente significante, apesar de ser negativo. Agora, em T-1, ou seja, a verba que foi dada ano passado, aí a relação de 2 para 1 aqui na interpretação do teste, né? Então essa estimação por efeitos fixos me permitiu analisar o efeito de tratamento, de uma certa forma, usando o modelo de efeitos fixos. Tá? Umas questões importantes desse estimador. Tá? Vou falar de problemas do estimador, vou falar dos efeitos de variável invariantes, se eles podem ou não ser estimados, e aí vou introduzir o conceito de estimador em via dupla. Tá? O problema do estimador: você assume exogeneidade estrita no modelo original, ou seja, média condicional zero. Tá? A média condicional zero diz respeito à relação entre os x e o u, não v. O x e o u. O x pode ser correlacionado com o a, mas ele não pode ser correlacionado com o u, senão eu vou quebrar um pressuposto da regressão linear múltipla e simples, que é a média condicional zero. Tá? Modelos mais avançados vão flexibilizar também essa hipótese. Tá? Os erros padrões da equação within não são adequados e requerem o ajuste por software. Tá? Então não adianta você rodar na mão a transformação within, a não ser por didatismo para entender o que está acontecendo, mas você não pode reportar os resultados, porque o erro padrão precisa de um ajuste. Tá? Os econometristas já sabem fazer esse ajuste. Bom, e os AIs? Eu consigo estimar os AIs? Os efeitos os AIs eu consigo estimar, né? Usando aquela especificação onde eles estão explícitos no A transformação no tempo. Tá? Agora, se eu tiver uma variável que não varia no tempo, e eu quero plugar lá, que variável x15, entendeu? E essa variável ela é constante no tempo para cada indivíduo. Por exemplo, o indivíduo 1, ela assume o valor de 10. Ela primeiro ano ela é 10, segundo ano ela é 10, terceiro ano ela é 10, porque é um valor que eu consegui para aquele indivíduo. Segundo indivíduo, 5. O valor dela, e não varia no tempo, 5, 5, 5 para cá, todos os anos nessa periodicidade anual. Então essa variável ela não varia no tempo, essa x15 aí, tá bom? E aí, se eu plugar essa variável na regressão, o que vai acontecer? Ele não pode ser estimado, tá? O que é uma variável que tem uma combinação linear com os efeitos fixos, tá? Então, variáveis que são invariantes no tempo não podem ter sua estimativa pela combinação linear com os efeitos fixos. Pensa bem, quando eu faço a transformação within, eu tiro a média dela. Né? Então, se ela é sempre 10, 10, 10 e a média é 10, ela vai ser dropada, ela vai virar sempre todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Né? Então, é por isso que o efeito fixo não combina com variáveis que não têm variabilidade no tempo. Tá bom? Por fim, o que são efeitos via dupla? Olha, você ao fazer a transformação em within, você está colocando aqueles AIs. Né? Os AIs são uma via que eu estou sendo controlada aí, que são as idiosincrasias dos indivíduos. Eu posso, como eu tenho uma base que é indivíduo-tempo, eu também posso tentar incluir dummies temporais. Quer dizer, controlar idiosincrasias coletivas, ano a ano, mês a mês, entendeu? Se eu tenho 12 meses, então eu quero controlar as idiosincrasias dos meses, e aí é um efeito coletivo de todos os indivíduos naquele mês, né? Posso controlar, coloco essas dummies, o dummy de mês 1, dummy de mês 2, dummy de mês 3, e vai, tá?
Então essa é uma questão importante que a gente tem que analisar e a gente tem que avaliar se vale a pena incluir essas dummies temporais, tá bom? Bom, o estimador de efeitos fixos, ele é equivalente a introduzir uma dummy para cada indivíduo. Então, se você pode colocar dummies temporais, né? Por que não colocar dummy do indivíduo? E aí eu vou estar rodando a minha primeira especificação. Qual era a primeira especificação? Aquela em que os AIs estavam destacados. Tá? Então aqui eu volto com ela. Então, YIT igual a A1 vezes uma dummy de indivíduo 1. Mais o A2 vezes a dummy do indivíduo 2. Mais a N vezes a dummy do indivíduo N. Tá bom? Então eu estou voltando com as dummies. Tá? E aí eu tenho beta1x1, beta-k-xk mais o U. Tá? Então, na verdade, o erro composto agora está todo aqui e está descrito em dummies. Tá? Agora eu não vou usar a transformação within. Eu posso rodar esse modelo? Posso. Eu tenho dummies aqui. Ó. Né? É como se eu estivesse rodando essa base com essas dummies. Né? E aí, o que eu posso levar em consideração? Que esse modelo é equivalente ao modelo da transformação within, o estimador de efeitos fixos. Eles são equivalentes. Tá? Eu vou estimar os betas do mesmo jeito. Só que nessa especificação eu também estimo os As, o que eu não conseguia no modelo de efeitos fixos. Tá? Esse modelo ele é, vamos dizer assim, menos eficiente do ponto de vista computacional, ele pode demorar mais dependendo da sua base, né? Mas ele vai gerar os mesmos resultados. Tá? Esse modelo é chamado LSDV, Least Squares Dummy Variables. Tá bom? Então, toda vez que você está falando de um LSDV, na verdade você está dizendo assim, roda um equivalente a efeitos fixos, mas agora vamos estimar as dummies dos indivíduos, porque o efeito fixo não estima as dummies dos indivíduos. Tá bom? Agora, no estimador de efeito fixo, eu consigo estimar as dummies? Não, em princípio não. Mas eu posso reaver o valor das dummies. Tá? Eu posso reaver o valor das dummies. Depois da estimação por efeitos fixos, os efeitos fixos podem ser obtidos. Né? É uma previsão. O AI chapéu vai ser o Y barra I menos o beta 1 chapéu vezes xi1 barra, né? Vou pegar as médias dos y e usar os beta chapéus estimados. Ou seja, eu vou conseguir obter as estimativas dos parâmetros que na estimação de efeito fixo eu não consigo por essa equação aqui. Tá bom? No caso, tendo os indivíduos, lembrando que 1 é uma dummy do indivíduo e 0 caso contrário, tá bom? Chamado de Least Squares Dummy Variables. Os erros estimados por LSDV ou os efeitos estimados por LSDV ou por essa expressão são iguais. Essa é a conclusão, o balanço final, tá bom? E no LSDV a diferença entre rodar dessa forma ou fazer uma previsão dos efeitos é que no LSDV eu consigo estimar o erro padrão de cada alfa, o que é interessante também. Tá bom? Então cada vertente LSDV ou FE, que é o efeitos fixos, tem a sua vantagem. Tá bom? LSDV, um balanço. Esse balanço é interessante. Tem muita coisa aqui, mas são coisas que vão me motivar depois numa análise da regressão laço, por exemplo. Tá bom? Então, o efeito das variáveis explicativas, sinal e magnitude dos betas. Esses são os parâmetros de interesse. Seja LSDV, seja FE, o que me interessa são os betas. Tá bom? Os beta 1 da variável x1, beta 2 da variável x2. Então eu quero estimar decentemente o efeito, ou consistentemente, o efeito ceteris paribus das variáveis. Tá bom? Quando eu coloco parâmetros de intercepto, né, num painel de dados, né, eu, claro, vou estar controlando a heterogeneidade dos indivíduos, as características médias. Então, eu estou rodando um LSDV.
né? Mas esses As, eles são de interesse secundário. Na literatura se chama os parâmetros os inconvenientes ou de incômodo, né? São nuisance parameters. São parâmetros que eu tenho que controlar, porque eu não posso deixar de controlar numa regressão o fato de que o indivíduo 1 é diferente do 2 na média. O indivíduo 2 na média é diferente do 3. Não posso deixar de controlar, senão eu vou ter problemas com variáveis omitidas. Tá? Então eu tenho que controlar, mas eu não preciso saber exatamente qual é o A do indivíduo 1, qual é o A do indivíduo 2, qual é o A do indivíduo 3, porque isso aí é um efeito composto. Tem coisa que empurra para cima, tem coisa que empurra para baixo. Então, às vezes pode ser de interesse, mas na grande maioria das vezes você roda com interesse secundário, só para controlar mesmo essas idiosincrasias que não podem estar não controladas, tá bom? Por isso são chamadas nuisance parameters, tá bom? Então a função principal dos nuisance parameters ou dos As, né, é ajudar na adequada estimação dos parâmetros de interesse, que são aqueles que estão lá em cima, tá? Nem sempre me interessa nem reportar isso. É raro um parecerista pedir, reporta aí os As. É raro. Até um teste de nulidade conjunta dos As, de todos os As, eu estou rodando no LSDV, eu vou fazer um teste de nulidade conjunta de todos os As. Pode ser uma coisa suficiente para convencer o parecerista de que é um bom procedimento. Tá bom? Outra coisa é que com LSDV o R quadrado é maior do que o R reportado pelo Fixed Effects. Tá? Você vai ficar muito feliz com isso? R quadrado, vai. O Udrich diz, não devemos ficar muito empolgados com esse R quadrado alto, tá bom? Ele não tem interesse nenhum nisso, isso não quer dizer que o modelo é melhor ou pior, os betas são os mesmos. Tá? Vou mostrar um exemplo de um trabalho recentemente publicado na Transportation Research E sobre privatização de aeroportos. Então, você tem aqui uma estimação por efeitos fixos nessa tabela. Cada coluna me mostra um conjunto de variáveis, número de voos, tamanho da aeronave, número de destinos, número de companhias aéreas, contra variáveis de privatização. Tá bom? Então, não interessa para o nosso caso entender os betas aqui, mas interessa entender o R quadrado, tá bom? Olha, o R quadrado, quando eu rodo o estimador de efeitos fixos, fica na casa de ponto 21, depois ponto 18, ponto 35, dependendo da variável, né? Pode comparar dessa variável com essa variável que mudou o Y. Quando mudou o Y, o R quadrado não se compara. Tá? E esse já é o ajustado, R quadrado ajustado. Esse no efeito fixo. Quando eu ponho o LSDV, pum, sobe para ponto 79, ponto 84, ponto 90. De certo que isso impressiona os mais desavisados, certo? Mas os parâmetros são os mesmos, tá vendo? Os parâmetros são exatos, as significâncias estatísticas, as estrelinhas, é tudo igual. É só uma questão de cálculo do R quadrado, tá? Porque o R quadrado, o modelo LSDV, ele leva em consideração toda aquela idiosincrasia que é limpada no estimador de efeitos fixos. Então, assim, é indiferente, né? Você pode reportar se você acha que você vai ter pareceristas ou interlocutores que não entendem desse tipo de estimação, coloca o R quadrado maior, mas, de novo, é indiferente, tá bom? Estimador de efeitos aleatórios. O estimador de efeitos aleatórios, ele vai trabalhar o mesmo problema, tá? É o mesmo tipo de modelo que os efeitos fixos, né? Então, o estimador de efeitos aleatórios, ou Random Effect, ou RE. Então, o problema é o mesmo, é um painel de dados, eu tenho os indivíduos, eu tenho que estimar, eu tenho efeitos idiosincráticos aí, e eu tenho um termo de erro aleatório, tá bom? O efeito individual agora não é mais considerado como fixo, tá? O efeito individual é assumido como aleatório também.
completamente não relacionado com as variáveis explicativas. Então está aí a grande diferença, já mora aí a grande diferença. O AI é aleatório, não é fixo. E o AI, ele é completamente não relacionado, não tem nada a ver com os X. Ele não pode ter nada a ver com os X. Se ele tiver alguma relação com os X, aí a gente vai ter uma estimação inconsistente, ou seja, pode ter viés. Tá? É preferível o estimador de efeitos fixos, nesse caso, tá? Se for relacionado. E daí, o que acontece? Você tem esse estimador, né, e os X. Né? Então essa é a grande hipótese. A covariância do X, I, T, J, independente do J, com o AI, que é indivíduo a indivíduo, tem que ser 0, e essa hipótese é forte. Tá? Como eu falei, os resultados podem ser enviesados, então é melhor, mais seguro, usar o efeito fixo nesse caso. Né? Mas o efeito aleatório, ele tem uma vantagem que muitos pesquisadores gostam. Ele permite a inclusão de variáveis que são invariantes no tempo, ou seja, aquelas que se repetem no indivíduo ali. Por exemplo, eu tenho x15 lá, que para o primeiro indivíduo era 10, 10, 10, 10, 10, para o segundo indivíduo era 5, 5, 5, 5. Seja porque você, por exemplo, conseguiu dados de um censo, que não tem variabilidade anual, mas é decenal, entendeu? Mas você tem a variabilidade indivíduo a indivíduo, então você está colocando ali, mas não varia no tempo. O efeito fixo não vai deixar você rodar isso, essa variável, porque presume-se que essa variável está embutida na idiosincrasia estimada, que são os As, que no caso de efeitos fixos é a idiosincrasia que é limpada do modelo. Né? E no LSDV você consegue estimar. Então, a vantagem do RE sobre o FE e sobre o LSDV é que eu posso colocar essas variáveis sim. Tá? E aí eu posso estimar essas variáveis, o que torna o modelo mais cheinho, mais, né? Você pode colocar mais variáveis, né? Porque isso acaba sendo uma questão até de segurança para você passar os resultados para um leitor interessado que não entende de econometria, vamos dizer assim. Né? O que acontece? Aqui ele está rodando, olha, uma equação de salários contra vários fatores que determinam o salário. Tá? E é o salário do indivíduo I no período T. Tá bom? E daí o que acontece? Eu tenho variáveis que em princípio deveriam ter variabilidade do tempo, mas não tem. O salário do indivíduo ao longo do tempo, a gente está testando aqui discriminação no mercado de trabalho, então se o indivíduo é negro, se o indivíduo é hispânico. Isso aí não muda no tempo, certo? Isso é uma variável que não tem variabilidade temporal. Né? Então por isso tirou, viu? Olha, ele não tem esse Tzinho, tira o Tzinho. Tá? E aí, no efeito fixo, eu não consigo estimar isso aqui. Olha que pena. Poxa, eu poderia fazer um belo teste de hipóteses com relação à discriminação no mercado de trabalho. Né? Então, roda um modelo de efeitos aleatórios. Né? Se eu preciso dessas variáveis para o meu estudo, né? E aí eu coloco essas variáveis. O indivíduo ser negro foi estatisticamente significante, tá vendo? Olha, maior que 2 para 1. Já o hispânico não. E é estatisticamente significante negativo de negro. É um teste de hipótese sobre se os negros no mercado de trabalho têm menores salários. E aí você consegue demonstrar, olha a importância para políticas públicas de um estudo desse. Né? Agora, a questão é essa variável que está sendo colocada, ela não tem variabilidade e o efeito fixo não rodaria. Mas o efeito fixo ele assume que existem efeitos individuais que podem ser correlacionados com, por exemplo, o indivíduo 1 tem mais educação do que o indivíduo 2, e assim essas coisas podem ter relação. Né? A variável educ pode ter a ver com
com os efeitos estimados de cada indivíduo, né? Então espera-se que o que está lá nos azinhos dessa regressão? É o talento não observado, o esforço, né? Tem várias coisas que dita o que o cara vai ganhar de salário, até se ele é um cidadão que faz muitos contatos dentro da empresa ou fora, né? Qual é o setor dele. Então tem questões que são não observáveis, mas que o AI estaria expurgando numa estimativa de efeitos fixos, né? Esses AIs com certeza tem a ver com a escolaridade do cara, tem a ver com o fato dele ser negro, hispânico, ter experiência ou não. Então, ou seja, é pouco provável que valha essa estimativa aqui. Então é muito provável que o estimador de efeitos aleatórios não esteja fazendo um bom papel. Tá? Então também não adianta eu testar uma hipótese com um coeficiente beta mal estimado, com risco de falso positivo aí, ninguém quer. Né? Então nesse caso é provável que o estimador de efeitos aleatórios produza um falso positivo. Né? O que eu posso fazer é testar a propriedade ou a equivalência dos dois. Tá? Isso também é possível. Tá? Como é que eu faço isso? Na hora de escolher, né, a primeira coisa é pensar no processo gerador. Né? O que é realista de pensar? Né? O que seriam os efeitos fixos? Né? E daí, se analisar se eles são correlacionados. É muito melhor você optar pelo conservadorismo, porque o efeito fixo em geral é preferível. Mas daí fica aquela questão, poxa, eu vou ficar sem identificar certas variáveis? É o custo que se tem de fazer isso. Né? É importante você esclarecer, se você optou pelo efeito fixo, esclarecer didaticamente o que os efeitos fixos estão controlando. Ou seja, o que pode estar lá naquele AI, no A1, no A2, no A3. Está ali o talento não observado, o esforço, os contatos. Né? Tem certos fatores que não foram controlados, mas são invariantes no tempo e já está controlado pelos ARs. Você tem que esclarecer didaticamente porque a plateia, as pessoas que leem os estudos, não necessariamente entendem da diferença entre uma regressão múltipla sem painel e com painel. Então você não pode assumir que as pessoas conheçam o processo gerador dos dados e como é que você está endereçando a questão de outras variáveis. Né? Uma coisa que você pode fazer é um teste de Hausmann. O teste de Hausmann ele vai confrontar. É um torneio de efeitos fixos versus efeito aleatório. Qual é o melhor? Ele vai testar a igualdade dos coeficientes desses dois estimadores. Por que isso? Bom, assume-se que o efeito fixo é um estimador consistente. E ele é. Tanto no caso de correlação das idiosincrasias com os regressores, quanto no caso de não correlação. Então ele é sempre consistente. Versus um regressor alternativo que não é potencialmente consistente, mas pode ser mais eficiente, porque ele gera alguns benefícios, mais rápido, ou ele permite estimar equações variáveis que não têm variância no tempo. Então se eu vou testar o consistente versus esse rival, esse alternativo. Tá? E aí acaba sendo um teste de não correlação, porque se as duas coisas forem iguais, baterem, o beta do efeito fixo bater com a mesma variável que está lá no efeito aleatório e eles baterem, né? Ou seja, eles forem iguais, sistematicamente iguais, então não existe correlação em tese, ou se ela existir, ela não produz efeitos. E aí o Random Effects não vai ter viés, ele vai ser também consistente. Tá bom? Isso não substitui uma discussão dos realismos das premissas do Random Effects, tá bom? Mas é uma forma de fazer, uma forma de comparar dois estimadores. Tá? Relação entre efeitos fixos temporais, tendência e sazonalidade no painel. Bom, olha, eu tenho a nossa equação com o erro componente, o erro composto. E aqui
eu estou controlando apenas o AI, tá? E mais o erro aleatório. Então eu só estou controlando os efeitos que são idiosincráticos de cada indivíduo. Tá? Isso é chamado de efeitos fixos uma via. A gente já deu uma pincelada sobre isso. Né? Efeitos fixos uma via. Ou seja, eu estou controlando uma dimensão do painel, que são os indivíduos. Tá? E se eu quisesse, de uma certa forma, colocar efeitos temporais nesses erros compostos? Tá? Pode. Por exemplo, eu posso colocar uma variável que tem variabilidade só temporal, mas ela é coletiva. Tá vendo? Ela não é indexada em i. Então ela é uma variável coletiva. É o mesmo valor para todos os indivíduos naquele tempo, em cada tempo. Tá? Nesse caso, a gente vai chamar de efeitos fixos two-way. Tá? Então aqui você pode ter uma dummy para cada tempo. Então, inserir dummies temporais, da mesma forma como colocar dummies individuais no LSTV, inserir dummies temporais é consistente com o procedimento de efeitos fixos e é chamado de efeitos fixos via dupla. Tá? Com a diferença que na hora de rodar o estimador, o within, eu insiro essas dummies na mão. Tá? Então, é como se eu fosse rodar um LSDV. Tá? Bom, eu posso colocar uma variável b vezes uma, quer dizer, aqui eu vou ter um parâmetro b vezes uma tendência, uma variável de tendência, e aí colocar um gama m, que seria dummies de sazonalidade. Então, vamos por partes. No painel, no erro composto, agora, em vez de eu ter uma dummy para cada período, que seria o mais maravilhoso, pode gerar multicolinearidade, que eu estou pondo muitas variáveis, né? Eu preciso de muita variabilidade para fazer isso. Mas então eu não quero fazer isso. Eu quero fazer uma coisa que controle efeitos temporais, mas que não seja tão rigoroso. Então o que eu faço? Coloco uma variável de tendência, então por isso que está b vezes t. Então esse b agora aqui é um parâmetro a ser estimado. Mais um gama m, que depende do quê? Mês a mês. Ó. M é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, cada mês vai ter cada mês do ano vai ter o seu parâmetro estimado. E aí eu estou chamando vai ser um painel com efeitos temporais, onde eu controlo no erro composto o efeito da sazonalidade e o efeito da tendência. Tá bom? Vamos dar uns exemplos? Vamos. Exemplos. Vamos rodar um LSDV para começo de conversa no nosso software. Eu estou usando sempre a base painel, tá bom? Nossa base painel. Então é um painel com passagens aéreas que foram vendidas nas rotas brasileiras, né? E essas rotas são observadas mês a mês. Então são um monte de rotas brasileiras rodadas ou observadas mês a mês. Então tem o PIB das localidades, eu tenho o preço da rota, né? E agora eu vou colocar umas dummies, que eu estou chamando de casinho aqui, indexando as dummies. K estrela significando todas as dummies, na verdade são trocentas dummies de rotas. Então vamos de novo, eu vou rodar uma regressão, onde eu vou rodar o logaritmo do número de tickets vendidos contra o logaritmo do PIB das localidades, atividade econômica, contra o logaritmo de preços e um monte de dummies de rotas, porque o meu painel é de rotas. Aí eu estou rodando um LSDV, né? É um LSDV porque eu vou ter dummies, tá bom? Vamos ver como é que funciona. Tá, rodei, vou lá. É o mesmo output da regressão OLS, tá? E eu tenho aqui o LN Tickets contra o LN GDP, o LN de P. Os resultados estão estimados. E aqui, olha, eu tenho os vários Ks. K, AJU, BHZ, K, AJU, BSB. O que é isso? E aí vai, continua. Aqui foi cortado para ficar do tamanho que seja legível, que são várias, são 500 e tarará. 506 dummies. Tá? O que está mostrando aqui? Que eu tenho uma dummy para a rota Aracaju, Belo Horizonte. Outra rota Aracaju, Brasília, Aracaju, Fortaleza. E assim vai em ordem alfabética, tá? Começando com Aracaju, né? E aí, olha, eu estou estimando um beta para cada dummy,
dummy de Aracaju. Esses são os As, lembra lá do AI? Os AI sendo estimados aí. AI sendo estimados aí. Pois então, nós estamos apresentando os AI chapéus. Tá? Isso é um LSDV. O LSDV ele me permite estimar os coeficientes, os AI chapéus, estão eles aqui, e ainda permite fazer teste de hipóteses com relação aos AIs. Os AIs, nesse caso, são interpretados como nuisance parameters, parâmetros de incômodo. Eu não estou tão interessado em saber se a AJU-BHZ é maior, o efeito idiosincrático é maior ou menor do que a AJU-BSB ou a AJU-FOR, entendeu? Eu sei que cada rota é uma rota, tem sua distância. Distância é um efeito fixo, é uma variável que não tem variabilidade. Cada rota é uma rota, então por isso que eu não coloco a variável de quilômetro aqui. Né? Se eu colocar a variável de quilômetro, ela vai ser perfeitamente colinear com esses efeitos. E eu tenho que explicar isso para a minha plateia, né? Que ao colocar uma dummy para cada indivíduo, os quilômetros vão estar controlados aqui, porque quilômetro não varia. E qualquer outra coisa que você imagina que seja fixo rota a rota, ou pelo menos a média, né? Fixo quer dizer a média invariante do tempo, tá bom? Então, ao colocar, eu estou controlando os efeitos, os parâmetros de incômodo, os nuisance parameters, tá bom? E aí eu vou nos parâmetros de interesse, que é isso aqui que me interessa, entendeu? Eu preciso estimar bem o LNGDP, o beta dele e o beta do LN de preço. É isso aí que é o objetivo da regressão, tá bom? Bom, rodei. E agora o que eu posso fazer? Posso testar a nulidade conjunta. Eu não vou ficar analisando a nulidade individual de cada um daqueles parâmetros de nuisance, né? Não me interessa. Eu coloquei lá para simplesmente controlar não observáveis que são invariantes no tempo. Tá? Vamos de novo. Eu estou colocando as dummies, são 506 dummies no modelo para controlar adequadamente os efeitos idiosincráticos médios que são invariantes de cada um dos indivíduos. Ao fazer isso, eu posso efetuar uma estimativa consistente dos betas das variáveis de interesse, que são PIB e preço. É isso que interessa. Tá? Esses parâmetros não interessam. Tipicamente não interessam. Podem interessar em certos contextos bem específicos. Agora, se me for perguntado se aqueles parâmetros são significativos, a primeira coisa que me vem à cabeça é testar a significância estatística conjunta deles. Conjunta. E aí eu usei um teste F, tá vendo? Igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Estou testando isso. Deu 36569. Então, ou seja, eu rejeito a nulidade conjunta desses efeitos. É um gol do LSTV. Ponto para o LSTV, tá bom? Bom, agora eu vou rodar sem essas dummies, mas as variáveis diminuted. Vou fazer o within transformation na mão, tá bom? Ou seja, eu estou pegando o Y, o X1 e o X2, que aqui é o ticket, o GDP e o P, e eu estou tirando a média deles, a média individual, lembra? Esse aqui é a within transformation. Eu estou fazendo time diminishing, estou tirando a média das variáveis e vou rodar. Deu 1.53 e menos 0.838. Bom, eu já vi esse resultado, né? Olha aqui, 1.53 e menos 0.83. Dá exatamente o mesmo valor da regressão LSTV, tá bom? Os erros padrões não são confiáveis, tá? Então é melhor você rodar o estimador de efeitos fixos aqui. Então, o estimador de efeitos fixos é um outro comando. No software é xtrag, tá? Aí eu digo que é FE, vírgula FE de efeitos fixos, tá? Então, olha aqui que ele rodou. 1.53 menos 0.83. Deu a mesma coisa. Só que agora com esses erros padrões, são os erros padrões ajustados próprios do Fixed Effects, tá bom? Então, vou lá. Essa é a regressão. O que me interessa são esses parâmetros de interesse. O resto foi limpado pelo procedimento de efeitos fixos. Os AIs são excluídos pela transformação within, nesse estimador, tá bom?
Se eu quisesse rodar um estimador de efeitos aleatórios, vai lá, rodei um estimador de efeitos aleatórios, tá? E aí deu 1,56, você tá vendo? O bom do efeitos aleatórios é que eu poderia inserir a variável, por exemplo, quilômetro aqui, e ele rodaria, tá? E não rodaria no efeitos fixos, seria descartada essa variável, né? Porque o efeitos fixos não permite, na transformação within, ela vai ficar uma variável zerada. Mas, no efeitos aleatórios é possível rodar, tá? Então, vou colocar a variável quilômetro. E daí eu quero saber qual que é melhor, o RE ou o FE, né? Nós vamos, alto lá que nós vamos dar uma aumentadinha nessa especificação, tá? Vou colocar o FE agora com sazonalidade e tendência, tá bom? E também estou abrindo o erro componente aqui, colocando variável de tendência, as variáveis as dummies de mês aqui, tá vendo? E ele está mostrando aqui o R quadrado da transformação within e da transformação between, que é justamente aquela de tirar as médias e rodar a regressão, tá bom? E agora eu estou rodando ele aqui com efeitos temporais. Eu vou colocar um sem número de dummies de tempo. Né? Tempo do primeiro, dummy do primeiro mês, dummy do segundo mês, dummy do terceiro mês e assim vai adiante. Tá bom? Ao fazer isso, tem uma grande diferença aqui. Ó. O GMGDP cai de 2.21 quando eu ponho a tendência para 0.44. Opa! Deu problema? Não é um problema. É porque os efeitos temporais eles já controlam efeitos coletivos da economia brasileira. Do transporte aéreo brasileiro. Então, como o GMGDP tem um forte componente global, nacional, muito embora cada localidade tenha o seu PIB, mas o efeito nacional é muito forte. Então, quando eu controlo esses efeitos coletivos que variam mês a mês, aí fica restando só questões locais do PIB. Que aí, entendeu? Então, isso está simplesmente dizendo que o efeito global do PIB é muito maior do que o efeito local. Então a economia local pode crescer bastante, que não é a mesma coisa que crescer a economia global, a economia brasileira, entendeu? Essa que é a questão, que o PIB é uma métrica de economia, né? Então, esse modelo em tese é o melhor modelo que a gente poderia rodar, porque você está, estou rodando idiosincrasias individuais, cada rota tem a sua dummy, mas idiosincrasias temporais também, tá? Agora, se eu colocar sazonalidade, tendência e efeitos temporais, vai dropar para a colinearidade perfeita, tá bom? Ó, simples fato de eu colocar os meses junto com os efeitos, com as dummies de tempo, de mês, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e ainda colocar janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, porra, os meses, eles já... o primeiro, segundo, terceiro, 12, o 12º já é dezembro do primeiro ano. Depois começa janeiro do segundo ano, fevereiro do segundo ano. Ou seja, vai ser colinear. A informação que está em um está embutida no outro, tá bom? Então não é à toa que é dropado, aí fica tudo 0, 0, 0, 0. Tá? Não é para você se estressar com isso, é só uma questão de antecipar. A gente já antecipa que isso iria acontecer, tá bom? Bom, dei esses exemplos, agora eu vou mostrar para vocês o teste de Hausmann. Queremos saber se o efeito fixo é o que deve ser usado mesmo, ou se eu poderia rodar com um efeito aleatório aí, né? Sabendo que o efeito aleatório ele não é consistente, mas ele é eficiente, ele me permite rodar variáveis que são invariantes no tempo, ele dá uma liberdade, né? E aí, a ideia do estimador Hausmann é rodar os dois e comparar a diferença. Ele tira a diferença dos betas e aí faz um cálculo e um teste de hipóteses conjunto, que quadrado dá diferença sistemática. Ele quer saber se existe sistematicamente diferença entre os regressores, tá bom? E aí a estatística aqui quadrado é altíssima, 237, para 1H0, que a diferença nos coeficientes não é sistemática. Ou seja, eu rejeito essa hipótese nula. Eu estou rejeitando que a hipótese de que a diferença nos coeficientes não é sistemática, ou seja, ela é sistemática sim, né? Ou seja, ela tem um componente, ou seja,
não uso o Random Effects, tá bom? Não uso. Quando eu rejeito, eu tenho que preferir o estimador consistente, que é o efeitos fixos. Painel de dados, basicamente são esses os pontos que a gente tratou. A gente começou falando da estrutura de erro composto, lembra disso? Então, isso aí está no cerne de qualquer análise de painel de dados. Tá? Quanto mais realista você modelar o erro do painel de dados, mais você convence a sua plateia de que você tem um bom modelo, um modelo que realmente ele tenta aproximar o processo gerador dos dados. Tá? A gente viu o estimador de efeitos fixos, que é o estimador consistente, o estimador preferido. Ele é baseado na transformação within, a gente viu como faz. A gente viu que equivalentemente a isso eu posso colocar dummies de indivíduos. Então não preciso rodar com a transformação within, eu posso simplesmente colocar para cada indivíduo uma dummy. Vai dar nos betas na mesma. Só o erro padrão que... não, desculpe, a transformação within na mão, se eu fizer, o erro padrão dele não vai funcionar. O LSTV, o erro padrão dele não tem problema, só que ele pode, dependendo do tamanho da sua base, ele pode ser demorado, ele é mais difícil de rodar. Né? Se você não tiver essa dificuldade, qualquer um dos dois pode ser usado. Agora, o estimador de efeitos aleatórios, ele é muito bom quando você tem variáveis que não variam no tempo. Entretanto, a hipótese para você rodar ele é muito forte de que os efeitos de cada indivíduo não são correlacionados com os regressores. Isso não se quer. Tipicamente, isso não é satisfeito. Mas você pode rodar um teste de Hausmann e ver. Se você rejeitar a hipótese nula, corre para o efeitos fixos. Se você não rejeitar a hipótese nula, é uma canja aí que você tem para efeitos aleatórios. Painel de dados é uma das coisas dos tópicos mais quentes e modernos da econometria, e acredito que esses pontos constituem a base, um bom entendimento de como se processa a estimação nesse mundo dos painéis de dados.